Continuando da parte do processo administrativo no âmbito federal, tem agora a parte falando sobre instrução, daquela lei 9784 de 99. O processo administrativo disciplinar ele é dividido em instauração, que é a primeira fase, inquérito a segunda e julgamento a terceira. E dentro do inquérito a gente tem a instrução, acho que falei errado aqui, né? Instrução. Tem a instrução, que é a parte que vai ser comentada agora. Depois a defesa do interessado e depois o relatório final, né? Da comissão. Então a instauração e o julgamento são abertos, são executados pela autoridade responsável. E o inquérito é uma comissão de 1 a 3 servidores, então compostos por a mando da autoridade responsável, né? Então esse inquérito ele vai fazer instrução, defesa e relatório. E instrução, essa parte inicial é que vai ser comentada agora. As atividades de instrução destinadas a averiguar, então são destinadas aqui a averiguar e comprovar. Então o que faz a instrução aqui? Averiguação e comprovação. As entidades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão. Como é que elas vão se realizar? Elas vão se realizar de ofício, essa atividade de instrução, ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo. Sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuação probatória. Então ela vai se realizar de ofício ou por impulsão do órgão responsável, ou também se o interessado propor uma atuação probatória. Lembrando que a instrução é para averiguar e comprovar dados. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. São inadmissíveis no processo administrativo, como já foi visto lá no direito constitucional, né? As provas obtidas por meios ilícitos. Então, não dá para usar isso aqui. Em relação à consulta pública, né? Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, né, não é obrigatório, poderá, mediante despacho motivado, abrir um período de consulta pública. Para que isso? Para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido. Óbvio, né? Tem que ser antes. Se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegação escrita. Então eu vou abrir uma consulta pública fazendo divulgação pelo meio oficial, e daí as pessoas físicas ou pessoas jurídicas vão examinar os autos, né, quem for interessado, e vai se fixar um prazo para que essa pessoa física ou jurídica que examinou o auto aí, ela faça uma alegação escrita. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado. Então não é porque a pessoa física ou jurídica que compareceu à consulta pública que ela vai entrar na condição de interessado do processo. Mas ela vai ter sim um direito, que é o direito de obter da administração uma resposta fundamentada. Que, se forem alegações substancialmente iguais, né, vai poder ser uma resposta comum da administração para todos. Agora, em relação à audiência pública. Antes de tomar a decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Né? Para que é audiência pública? Para debater a matéria do processo. Órgão ou entidade administrativa, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação dos administrados,
que não seja audiência pública nem consulta pública, diretamente ou por meio de organização e associação legalmente reconhecida. Os resultados da consulta e audiência, ou de outro meio de participação desses administrados, eles podem ser apresentados, eles deverão ser apresentados, né? Por exemplo, fiz uma consulta, tem que apresentar os resultados. E com indicação do procedimento que foi adotado, decorrente da consulta, ou da audiência, ou de outro meio de participação. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Então, se ele foi lá, alegou alguns fatos, então ele que tem que provar esses fatos, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução. Quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documento existente na própria administração, que é a administração responsável pelo processo, ou em outro órgão administrativo, né, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção do documento ou da respectiva cópia. Então ele fala, esse documento que eu preciso está com a administração ou com o órgão tal. Então o órgão que está competente pela instrução, ele que vai lá e vai prover de ofício, né? Ele que vai obter esse documento. O interessado poderá, na fase instrutória, né, nessa fase inicial, então, do inquérito, e antes da tomada de decisão, óbvio, juntar documento e parecer, requerer diligência e perícia, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então é nessa fase instrutória aqui, antes da tomada de decisão, que ele vai juntar os documentos, né? Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Então, esses elementos de prova, né, eles devem ser considerados tanto no relatório como na decisão. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas. Então, as provas podem ser recusadas? Podem. Então, elas podem ser recusadas. Só que tem que ser recusada mediante uma decisão fundamentada. E quando essas provas sejam ilícitas, ou impertinentes, ou desnecessárias ou protelatórias. Quando for necessária a prestação de informação ou a apresentação de prova pelo interessado ou terceiro, serão expedidas intimações para esse fim. Então, se for necessário prestar informação ou apresentar prova por interessado ou terceiro, vai ser feito o quê? Vai ser feita uma intimação desse sujeito, mencionando nessa intimação a data, o prazo, a forma e condição de atendimento. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir decisão. Então, via de regra, ele vai intimar, né? A pessoa vai lá prestar informação, apresentar prova. Mas se o sujeito foi intimado e não compareceu, né, o órgão competente ele pode, se entender que a matéria é relevante, ele pode suprir de ofício essa omissão, né, deixa para lá que ele saiu fora, que ele não veio, e vai proferir a decisão mesmo assim. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, então quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado, solicitados para quem? Né? Para o interessado, eles forem necessários, são documentos qualquer? Não, são documentos necessários à apreciação do pedido formulado. Então, o não atendimento do prazo para a respectiva apresentação, né, desses dados, documentos, atuações, implicará no arquivamento do processo. Então, eu preciso de dados, atuações ou documentos que são necessários para o processo. E o interessado não atendeu esse pedido no prazo. Então, eu vou lá e vou arquivar esse processo. Vou arquivar o processo.
Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis, né, como já foi falado antes, mencionando a data, a hora e o local. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo se uma norma especial ou comprovada a necessidade de maior prazo. Via de regra, se precisar ouvir um órgão consultivo, esse parecer dele deve ser dado num prazo máximo de 15 dias corridos. Mas só quando for obrigatório ouvir um órgão consultivo. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado de 15 dias, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Então eu tinha lá um parecer obrigatório, né, que o órgão consultivo tinha que emitir, e esse parecer era vinculante. E não foi feito no prazo de 15 dias, então o processo não terá seguimento enquanto ele não fizer esse parecer. Agora, se esse parecer era obrigatório, só que ele não era vinculante, e deixar de ser emitido no prazo, daí o processo poderá ter seguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo também da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Encerrada a instrução, aquela primeira fase, né, do inquérito, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, esse prazo de defesa do interessado, né, que vem depois da instrução na defesa, então, acabei a instrução, ele tem prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação do interessado. Eu não sei exatamente o que são essas providências acauteladoras, mas ela pode adotar essas providências de forma motivada em caso de risco iminente, mesmo sem manifestação do interessado. Os interessados eles têm direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram. Então ele pode obter tudo que está ali no processo, o interessado, né? Ressalvado o documento de terceiros, ressalvado dados de documentos de terceiro protegidos por sigilo, né? For documento sigiloso não pode. Ou, se for documento protegido por direito à privacidade, honra e imagem. Então ele pode adquirir tudo que está no processo, menos o que é sigiloso ou o que é privativo, né? De privacidade, honra e imagem. O órgão de instrução que não for competente para emitir uma decisão final, ele vai fazer o quê? Vai fazer um relatório, indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará a proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo para quem? Para a autoridade competente. Que a autoridade competente vai ter o dever de decidir. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações e reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Então, terminei a instrução. A administração ela tem 30 dias para decidir. Pode ser por mais 30 dias, se tiver motivo, né? Motivado.